Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, que compreende uma apresentação, uma introdução no versículo 1, que remonta a tudo aquilo que já foi dito, e em seguida, do verso 2 ao 6, temos a primeira parte de um discurso e do verso 7 ao verso 13, uma segunda parte. Essas partes são marcadas por termos que são chamados, na análise literária antiga, de inclusão. Termos que se repetem para marcar início e fim de pensamento. Nos versos 2 a 6, temos a palavra liturgia, traduzida por ministro, ministério. E do verso 7 ao verso 13, temos a palavra primeira, se referindo à primeira aliança, aparecendo no 7 e no 13, abrindo e fechando o argumento, o pensamento. Neste vídeo vamos abordar os versos 1 a 6, em que os versos 2 a 6 marcam essa primeira parte a partir da palavra liturgia. Como disse, na Almeida Revista e Atualizada está traduzida por ministro, ministério. Pois bem, o capítulo 8, versículo 1, faz uma recapitulação daquilo que já foi dito, principalmente a partir do capítulo 5, verso 11, onde se iniciou esse grande discurso, esse pensamento central da carta aos Hebreus. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, de tudo aquilo que temos dito, qual é o ponto central? É que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Bem, ele já adiantou no capítulo 5, verso 11, que iria fazer um discurso longo e difícil. Capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, ou seja, do sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, ou seja, o discurso será longo e difíceis de explicar, ou seja, difícil de explicar, difícil de entender. Então, ele já aponta no capítulo 5, verso 11, que vai apresentar um discurso longo e difícil. Quando ele chega no capítulo 8, versículo 1, ele diz: tudo aquilo que foi longo e difícil de se dizer, que eu já disse, o ponto central é: Jesus é o sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Temos um sumo sacerdote superior, porque ele exerce o seu sumo sacerdócio num lugar superior, ou seja, nos céus, à direita do trono de Deus. Esse apontamento da posição elevada de Jesus como sumo sacerdote é buscada mais antes ainda. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3 da carta aos Hebreus. Ali ele já apresenta essa temática de que Jesus é superior, ali dizendo em relação aos anjos, depois aos homens, mas agora, como sumo sacerdote é superior, porque por meio da ressurreição ascendeu ao céu, sentando à direita do trono de Deus. Então, ele recapitula aqui no capítulo 8, versículo 1, tudo o que já foi dito, destacando o ponto central, o sacerdócio de Jesus. E por que ele é superior? Por causa da sua posição. Em que lugar ele está exercendo esse sacerdócio? No céu. Aí, a partir do versículo 2 até o 6, ele vai desenvolver essa temática, a superioridade do sacerdócio de Jesus sendo exercida num lugar superior,
num lugar perfeito, os céus. Chegamos então ao versículo 2, quando ele diz: como ministro do santuário, ou seja, como agente litúrgico. A palavra ministro aqui está traduzindo leiturgos, que significa o agente litúrgico, aquele que comanda a liturgia. A palavra liturgia significa o serviço sagrado, o serviço realizado num culto, numa cerimônia religiosa, o serviço que é realizado num rito religioso em direção a Deus, para Deus, como adoração a Deus, como serviço sagrado. Então a palavra liturgia tem esse sentido, serviço sagrado, aquele que é exercido em culto. Bem, como ministro, como agente litúrgico, Jesus está no santuário, como ele diz aqui, como ministro do santuário. É muito importante observar sempre quando a palavra ministro ou ministério aparece no Novo Testamento. Porque o autor, por exemplo, da Almeida, o tradutor da Almeida Revista Atualizada, não mantém um único critério na sua tradução. Ele usa a palavra ministro ou ministério para traduzir várias outras palavras, não apenas uma, mas mais de uma. Então, para a gente saber a que se refere, teria que necessariamente buscar uma outra tradução, onde isso não acontece, ou ir ao texto grego para saber qual palavra grega ele está traduzindo ali por ministro ou ministério. Aqui, no versículo 2 do capítulo 8 da carta aos Hebreus, ele está traduzindo para ministro a palavra liturgos, que significa o agente litúrgico, aquele que promove, que lidera, que conduz uma liturgia. Liturgia, serviço sagrado exercido num culto em direção a Deus, para com Deus. Então ele diz: Jesus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, da verdadeira tenda que o Senhor erigiu, não o homem. Então ele diz: Jesus é ministro litúrgico, ele é agente litúrgico do santuário. Que santuário? Não é o Templo de Jerusalém. Não é um santuário construído na terra, como ele vai dizer, mas de um verdadeiro tabernáculo, de uma verdadeira tenda. Com essa expressão verdadeiro, ele não quer dizer que a outra seja falsa, mas ele quer dizer no sentido da original, da perfeita. Aquela tenda perfeita, a original. É lá que ele exerce. Essa perfeita e original não foi construída pelos homens, foi construída por Deus. Interessante ressaltar também que, ao trazer essa temática na sua argumentação sobre a superioridade de Jesus como sumo sacerdote, ele não vai entrar no mérito dessa liturgia. Que liturgia é essa? Que ação litúrgica é essa que Jesus está exercendo nessa tenda verdadeira, nessa tenda perfeita? Quais são as ações litúrgicas? Quais são os gestos litúrgicos? Quais são os movimentos litúrgicos? Ele não trata disso. Também não vai tratar, nesse primeiro momento, sobre que tenda é essa que não foi construída por mãos humanas. Como é que é essa tenda? Como ela foi construída? Qual o propósito dela? Também ele não entra nesse mérito. Ele apenas apresenta na sua argumentação que Jesus está num outro lugar, no lugar perfeito, apontado como, no verso 1, o trono da majestade nos céus. Esse lugar perfeito é uma tenda perfeita, um tabernáculo perfeito, é um templo perfeito, e por ser perfeito foi construído por Deus, estabelecido por Deus e não pelos homens. Ele vai voltar nesse assunto de uma tenda, de um templo construído não por mãos humanas, no próximo capítulo, no capítulo 9. Tanto no versículo 11 quanto no versículo 24, ele vai apontar isso novamente. E lá, talvez ele diga mais alguma coisa, mais alguma informação interessante para nós sabermos. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios,
Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Bem, dentro da sua argumentação de que Jesus é sumo sacerdote, num lugar perfeito, num templo perfeito construído por Deus, ele ressalta qual é a função do sacerdote. A sua função é oferecer dons, presentes, oferendas e oferecer sacrifícios. Essa é a função de qualquer sacerdote ou sumo sacerdote. Então, Jesus também está fazendo isso, oferecendo oferendas, dons e sacrifício, sendo que ele já se referiu que o sacrifício que Jesus ofereceu, já no final do capítulo 7, é único, perfeito. Único porque ele ofereceu a si mesmo, não foi um animal, foi a si mesmo. E como ele ofereceu a si mesmo, só pode se oferecer uma vez, porque só se morre uma vez. Então, único e perfeito. Isso ele já abordou no capítulo anterior. Mas, para ressaltar o fato de que Jesus é sumo sacerdote, e a função de sumo sacerdote é oferecer dons, presentes, oferendas e sacrifícios, então Jesus também faz isso. Ele continua, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E ele ofereceu o sacrifício, e em relação às oferendas e a função contínua, isso ele não entra no mérito. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, o lugar do exercício litúrgico de Jesus não poderia ser a terra, não poderia ser o templo de Jerusalém, por exemplo. Por quê? Porque nesse templo de Jerusalém já havia sacerdotes estabelecidos pela lei. E, segundo a lei, Jesus estaria fora desse exercício. Por quê? Porque ele não pertencia à tribo de Levi e muito menos era descendente de Arão, que eram os critérios necessários para o sacerdote ou alguém exercer o sacerdócio segundo a lei mosaica. Ser da tribo de Levi, primeiro ponto, não suficiente, mas também descendente de Arão. Então Jesus não se enquadraria nesses dois critérios, logo não poderia exercer esta função na terra, como ele diz no versículo 4 na sua argumentação. Verso 5. Os quais ministram em figura de sombra, de imagem, das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Bem, então agora ele apresenta na sua argumentação, primeiro, Jesus não poderia exercer o sumo sacerdócio no templo terreno de Jerusalém, porque ele não se enquadraria nos critérios que a lei estabelecia, e também destaca outro fator, que esse exercício litúrgico do sumo sacerdote no templo de Jerusalém é uma imagem, é uma figura, é uma representação de uma realidade celeste. E aí, para fundamentar o seu argumento de que o templo de Jerusalém e o exercício sacerdotal em Jerusalém era uma cópia de um lugar e exercício perfeito, ele faz a citação do livro do Êxodo, capítulo 25, verso 40, onde está dito que Moisés recebe um modelo visual da tenda. Ou seja, ele vê o modelo, é mostrado para ele um modelo, um molde, ele então vê o perfeito e vai construir uma réplica, vai construir uma imitação. E como imitação, deixa de ser original, deixa de ser perfeita. Então o nosso autor utiliza esse argumento de que existe um lugar perfeito e existe um lugar que reflete o lugar perfeito, que é uma imagem, uma réplica, uma imitação. E que o exercício sacerdotal dos levitas é uma réplica do perfeito.
Jesus é superior porque ele faz o exercício litúrgico no lugar perfeito, copiado por Moisés, copiado pelos sacerdotes levitas. Então, por ele ser superior e perfeito, ele está no lugar perfeito. Essa ideia de que a Terra era uma cópia dos lugares celestes, dos lugares elevados de outra dimensão, numa linguagem mais moderna, era comum na antiguidade. A gente percebe isso, quem lê a filosofia de Platão já está familiarizado com essa ideia do lugar perfeito, da sombra, da cópia, do que o que vemos é uma cópia de algo perfeito que está em outro lugar perfeito. Então, a filosofia platônica já abordava essa ideia de cópia, de imagem, de figura, de imperfeição e perfeição na sua filosofia. Mas, por mais que o nosso autor esteja utilizando o vocabulário filosófico platônico que era conhecido na sua época, isso não significa que essa ideia de cópia estava restrita aos gregos e a Platão. Por exemplo, há uma referência a um rei sumério antigo chamado Gudea de Lagaste, que vai construir um templo na cidade a partir de uma visão noturna que ele tem. Ou seja, então, em outras culturas judaica, apresentada aqui pelo nosso autor a partir de Moisés, grega, apresentada por Platão, e suméria, nessa citação sobre o rei sumério antigo. Também, em outros textos, há referências sobre isso, de que na antiguidade havia essa ideia de que as coisas terrenas, as coisas que vemos aqui, são cópias de algo perfeito em um lugar. Assim como o rei sumério vai construir um templo como cópia do que ele vê numa visão especial sobre um além, assim o nosso autor cita Moisés também, que faz essa leitura imagética do que lhe é apresentado e copia. Então é a partir desse argumento, que pode parecer estranho na modernidade, mas na antiguidade fazia muito sentido, ele argumenta, existe um templo perfeito, existe uma liturgia neste templo perfeito, e é ali que Jesus exerce o seu sumo sacerdócio, não na terra como representação, cópia imagética, do lugar perfeito. E aí ele continua após citar o episódio de Moisés para provar que Moisés copiou o modelo que ele viu. Versículo 6, então, encerra essa primeira parte dizendo: agora, com efeito, obteve Jesus ministério, ou seja, ele se torna um agente litúrgico, um exercício litúrgico. A palavra ministério aqui é a tradução de leiturgias, ou seja, liturgia. Então ele diz, agora com efeito, obteve Jesus liturgia, exercício da liturgia, tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, no primeiro argumento, na primeira parte do nosso capítulo 8, ele fala sobre o lugar melhor, o lugar pior, um é cópia do outro. Ele fala sobre o exercício litúrgico que há no lugar perfeito e que é copiado no lugar imperfeito. Essa foi a primeira argumentação. A partir do verso 7, ele vai passar para a segunda argumentação em relação à aliança. A primeira aliança e a segunda aliança. Então ele diz, agora, com efeito, obteve Jesus liturgia, o exercício litúrgico, tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, que ele já abordou no capítulo anterior. Quais são essas promessas superiores? Então, se há um lugar perfeito, há uma aliança perfeita. Se há uma liturgia perfeita, há uma aliança perfeita. Jesus é o sumo sacerdote perfeito
por essas razões que ele enumera. No próximo trecho, que nós vamos abordar no próximo vídeo, ele vai argumentar por que esta nova aliança é superior à primeira aliança, abordando não aspectos da aliança em si, mas aspectos dos receptores da primeira aliança e como eles se comportaram e reagiram nesta primeira aliança, tornando esta primeira aliança necessária, ou tendo necessidade de uma reforma que vai acontecer então nessa segunda aliança. Todas as argumentações vão se entrelaçando para sempre apontar o ponto central que ele já indicou no versículo 1. Temos um sumo sacerdote superior. Porque ele é superior, ele vai então argumentando e explicando e dando fundamentação para a superioridade de Jesus como sumo sacerdote. Um abraço.